encontrei nenhuma determinação de Deus para que Abraão desse o dízimo dos despojos da matança dos reis, citados em Gênesis capítulo 14, versículos 1 e 2. Esses reis guerrearam contra Sodoma e Gomorra e tomaram todos os seus bens e mantimentos. E também foram levando Ló, sobrinho de Abraão, com todos os seus bens. Na volta, Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, o qual não tinha genealogia e trazia pão e vinho, uma representação da ceia do Senhor. Abraão tomou a iniciativa de ofertar a Melquisedeque, creio que uma prefiguração de Cristo, e inspirado pelo Espírito Santo, ofertou a Melquisedeque 10% do seu espólio. Porque o Filho de Deus é eterno e não há outro igual a ele. Não creio que Melquisedeque seja uma apresentação de Cristo pré-encarnado, sendo o Deus único formado por três pessoas únicas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade e um só Deus é algo que não compreendemos, mas cremos pela fé com a qual Deus nos agraciou, pois seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. E Ele não exige de nós que compreendamos, mas que o obedeçamos e tremamos diante dEle, porque é o único Senhor. Os 613 mandamentos da lei dada por Deus a Moisés somente foram cumpridos por Cristo, e sendo o salário do pecado a morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os sacrifícios de animais que Deus pôs na lei dada a Moisés prefiguravam o único, perfeito, completo e definitivo sacrifício que, conforme plano de Deus para a salvação dos seus escolhidos, desde os tempos da eternidade, porque sua lei exige o derramamento de sangue imaculado, e todos pecaram, e por isso estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ao ver cumprida a missão que o Pai lhe confiou, após fazer-se pecado por amor a nós, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Salmos capítulo 22, versículo 1. Também em Mateus capítulo 27, versículo 46, lemos: e perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo em aramaico: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois, um dos que ali estavam embebeu uma esponja usada para limpeza após evacuação em vinagre, com fel, e usando a cana, tocou-lhe a boca. Então Jesus exclamou, dizendo, conforme Lucas capítulo 23, versículo 46, Pai, às tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Neste momento, rasgou-se de alto a baixo
o véu do segundo templo. Houve terremoto e as pedras se partiram, abrindo seus sepulcros e ressuscitando muitos corpos de santos que entraram na cidade santa e apareceram a muitos, conforme Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Jesus mandou que seus discípulos aguardassem, porque ele lhes enviaria o Espírito Santo, e o fez no dia de Pentecostes, conforme Mateus capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, está escrito: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus religiosos de todas as nações da terra, e perplexa, a multidão ouvia cada qual em sua própria língua, e perguntavam uns aos outros: que significa isso? Enquanto outros, zombando, diziam que estavam embriagados. Levantou-se então Pedro com os outros 11 apóstolos, intrepidamente, dizendo que não estavam embriagados, mas como profetizara Joel: nos últimos dias acontecerá, conforme diz Deus pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 31. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Falou Deus que faria aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme Atos capítulo 2, versículo 21, e Romanos capítulo 10, versículo 13. Jesus, enquanto homem aqui na terra, era da tribo de Judá e não entrava no Santo dos Santos, porque somente o sacerdote levita poderia entrar uma vez por ano, oferecendo sacrifício pelos próprios pecados e do seu povo. Conforme a carta aos Hebreus, Jesus não exerceu seu ministério aqui na terra sob o sacerdócio levítico, mas de acordo com a ordem de Melquisedeque. Ele foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10 e capítulo 7, versículos 11 a 17. Jesus, enquanto esteve aqui na terra conosco, como 100% homem, frequentava o templo e numa dessas ocasiões viu um rico a depositar moeda por moeda diante de todos, para que vissem o quanto era aparentemente obediente e generoso. Enquanto isto, Jesus mostrou aos seus discípulos
que uma velhinha depositara humildemente 2 moedinhas, e era tudo quanto tinha no gasofilácio, sem qualquer ostentação. E disse Jesus aos seus discípulos que ela havia dado muito mais que o rico, pois dera tudo que tinha, com alegria. Ela não se preocupou com porcentagem, com lei, mas Jesus viu a alegria em seu coração ao dar. Por isso, o valor da oferta não depende do correspondente valor monetário, mas da alegria em dar. Não importa quanto, sem nada pretender em troca, apenas feliz em honrar a Deus. Creio que isto não significa que nos é exigido pagar, mas podemos devolver a mordomia que recebemos com alegria no coração. Quando Jesus Cristo, como homem, esteve entre nós, ele praticou o judaísmo e cumpriu toda a lei que foi inspirada por Deus a Moisés. Seus apóstolos também, enquanto seguiam Cristo, que os preparava para a sua futura missão, também praticavam o judaísmo, embora crescem em Jesus como o verdadeiro Messias. Eles criam nele o Messias que Israel esperava. Também o reconheciam como mestre e poderoso profeta. Sua visão, todavia, restringia-se a expectativas políticas onde Jesus libertaria Israel. Assim não compreendiam quando Jesus lhes dizia ser necessário seu sofrimento e morte para que fosse cumprida a sua missão, a ele confiada pelo Pai. Abraão creu que Deus lhe daria terra especial e grande descendência. Os discípulos de Jesus não se julgavam descendentes de Abraão pela circuncisão, mas pela fé em Deus, como exemplificou de modo incomparável Abraão. Contudo, somente após a ressurreição de Jesus, passaram os discípulos a crer profundamente que ele venceu a morte, a qual temiam. Após a morte de Jesus e antes de sua ressurreição, os discípulos ficaram tristes, decepcionados e amedrontados em relação aos outros judeus, não seguidores de Jesus, temendo serem por eles perseguidos. A ressurreição de Jesus mudou tudo isso de maneira radical, enchendo-os de esperança e preparou-os para, na condição de testemunhas oculares, serem semeadores da boa semente, o Evangelho. Jesus, ao se referir à igreja, usava o verbo no futuro, pois falava como homem e dizia: eu edificarei a minha igreja, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, e não essa, pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim, a pedra fundamental da igreja é Cristo, que construiu um templo não feito por mãos humanas, onde nós somos pedras vivas desse templo, o seu corpo e ele a cabeça. Não encontrei nenhuma referência ao dízimo no Novo Testamento como um item da lei, como um mandamento onde, ao cumpri-lo, estaríamos abdicando da graça, mas o ensinamento de que a prática do dízimo já havia sido inspirada pelo Espírito Santo em Abraão e posteriormente em Jacó, muito antes da lei dada por Deus a Moisés. Assim, o princípio do dízimo no Novo Testamento constitui uma prática voluntária, fundamentada na generosidade, alegria em contribuir para a divulgação da palavra de Deus
conforme as possibilidades de cada um. Quando Jesus criticou os escribas e fariseus por sua hipocrisia, dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ele, ao mesmo tempo em que confirmou a prática do ato de dizimar, pois antes de sua morte vicária, como judeu, praticou toda a lei, ele os criticou, porque descumpriam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, de nada vale praticar o dízimo sem exercer misericórdia para com o próximo, agir com justiça e ter fé verdadeira em Deus. No Novo Testamento, a prática do dízimo não é uma imposição legal, mas um ato de obediência e amor a Deus, atuando de modo a contribuir para a divulgação dos seus ensinamentos. O que importa realmente é o propósito em nosso coração, e isso independe da instituição da qual façamos parte, creio que até mesmo do valor monetário. O ato de dar o que dispomos com alegria no coração é o fundamental para Deus. Nada escapa ao olhar de Deus, e como tudo Ele vê, também vê o real propósito em nosso coração, a nossa vontade de contribuir e as dificuldades que venhamos a enfrentar em dar o correspondente fixo de 10% de nossa renda. Reportando-me novamente a velhinha cuja oferta de suas 2 únicas moedas no gasofilácio, com alegria no coração, teve muito mais valor, conforme mostrou Jesus, que a importância arrogantemente depositada do abastado de coração distante de Deus. Se despendemos parte dos nossos recursos para ajudar necessitados, especialmente aqueles a quem prejudicamos com nosso descaso, nosso egoísmo, nosso mau exemplo, antes de experienciarmos novo nascimento, representa, segundo sinto em meu coração, um ato de amor e responsabilidade ao assumir e buscar com todo esforço ao alcance minorar o sofrimento impingido a alguém por nossa dureza de coração. Por outro lado, dar de comer a quem tem fome e água a quem tem sede, confessando publicamente lealdade ao nosso Salvador, buscando a comunhão com o Pai por meio de Jesus, também é tão importante quanto entregar a 10ª parte do provento próprio a uma instituição. Além do mais, Deus, em Mateus 24, iniciou suas advertências sobre os sinais indicativos da proximidade da sua segunda vinda. A cautela quanto aos falsos mestres, ou aqueles que, sem maldade no coração, não percebem que fazem em suas pregações referência aos seus títulos, às suas credenciais, às suas viagens recreativas ou missionárias, vestindo-se de modo diferenciado, usando vestimentas de alto custo, usando automóvel de luxo, enquanto é lícito o uso de um veículo adequado e novo, sem que seja caro, como também as residências de muitos que se destacam por sua arquitetura arrojada, acima do padrão das comunidades menos favorecidas economicamente que os cercam. Vemos também grandes somas provenientes de dízimos, ofertas, vendas de livros, cursos, etc., destinadas à construção de templos suntuosos nos quais Deus não habita, ao mesmo tempo em que muitas instituições, que a despeito de seus pregadores serem eloquentes e apresentarem maravilhas de pregação, têm seus retratos fixados em grandes murais no anexo do templo. É certo que instituições fundadas por homens não podem ser perfeitas,
e que a prática do dízimo, sem a observância de aspectos caritativos, outros, não nos aproxima de Deus, onde vemos adquiridos grandes colégios, onde mensalidades diferenciadas são cobradas dos pais dos alunos, sem sinais de que haja turmas de alunos sem condições de terem seus estudos custeados por seus responsáveis em tais instituições. Como seria bom que todos os que congregam em instituições tivessem sempre em mente o que disse João em seu livro, no capítulo 3, versículo 30. Não posso afirmar que todas as instituições divulguem uma prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos dos seus congregados. Como cristãos, jamais poderíamos ser contrários à prática do dízimo. Todavia, não sentimos alegria no coração ao vermos praticadas umas partes dos nossos deveres diante do nosso Senhor e não percebidas aquelas outras que não notamos, que não as praticamos. Não raros, muitos dão prioridade à prática de liturgia em detrimento ao amor ao próximo. Também, onde há elitismo, a congregação não existe. Igreja para nós é quando dois ou mais, independente de lugar, cor, condição social, se reúnem para compartilhar a palavra de Deus, para buscar comunhão com Ele, onde os que têm mais tempo de vivência do Evangelho compartilham sua experiência e conhecimento com os mais novos. Tenho um profundo desejo de congregar com irmãos da fé, mas o contexto no qual estou inserido, idade avançada, 81 anos, existência de várias doenças e de sequelas de outras, não acolhimento em várias instituições anteriormente e observado que muitos não têm tempo para visitar e congregar com os que apresentam impedimentos, não levando em conta os falsos profetas, os quais, como todos nós, enfrentarão o juízo de Cristo após sua segunda morte. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.